Romanos, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura, estamos nessa passagem, do verso 31 ao verso 39, para nos familiarizarmos. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, de 31 a 39. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 8, 31, ao final do capítulo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Pai, somos pessoas gratas a Ti, Senhor. Com o coração mesmo repleto de gratidão, nós chegamos na Tua casa, casa de adoração, casa de oração, mas também, Pai, local de instrução da Tua palavra. Estamos diante dela, de maravilhas, coisas profundas, insondáveis, que nenhum homem pode prescrutar. Mas o Senhor, através do Teu Santo Espírito, Pai, nos revela e nos ajuda, Pai, realmente nessa manhã, a receber o alimento espiritual, aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos para a nossa vida, e só podemos receber, Pai, através do Teu Santo Espírito. E a nossa oração é que Ele abra realmente os nossos corações, os nossos entendimentos, e que possamos ser fortalecidos com a Tua palavra. Realmente ter vidas transformadas pelo poder da Tua palavra. E eu te peço, Senhor, por cada um que chegou aqui nessa manhã, cada alma, seja uma criancinha, um intermediário, um adolescente, um jovem, um adulto, Senhor, fala mesmo aos nossos corações. E assim, edifica a Tua igreja aqui reunida, e se porventura entre nós alguém que não recebeu o dom, o presente da salvação, não tem certeza da salvação, o Senhor faça, Pai, uma obra especial nessa vida. Então fica conosco, Senhor, aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Nós iniciamos semana passada essa última parte do capítulo 8 de Romanos. É uma das passagens
o mais maravilhosas assim das Escrituras, que muitos teólogos, estudiosos, eles realmente todos são unânimes em dizer, e é verdade, é um fato, aqui há coisas maravilhosas mesmo. Então, humildemente nós vamos aqui tentar, da melhor forma possível, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem nos ensinado, né? Então, Paulo, aqui nessa passagem, no verso 31, ele começa com uma pergunta. Aliás, tem várias perguntas aqui, perguntas mesmo com respostas afirmativas, né? Então ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? É a primeira pergunta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E no domingo passado nós estávamos vendo a quem Paulo se referia, né? Que coisas são estas? Aqui Paulo está dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? É de tudo que ele vinha tratando desde o início da carta, culminando mesmo com esse capítulo 8, né? As coisas que ele está se referindo, e nós resumimos assim, é essa tão grande, né? Esse bem maior, que é a salvação em Cristo Jesus. O que diremos, pois, à vista disso? O que nós sabemos à vista disso, né? O que nós temos em função disso? Disso o quê? Desse bem maior, que é a tão grande salvação em Cristo Jesus. Então Paulo vem mostrando quem o homem é diante de Deus, a sua condição, né, de realmente pecador, destituído da graça de Deus, carente da glória de Deus, perdido em ofensas, em delitos, em pecados, condenado já a passar a eternidade sem Deus. Um homem mesmo destituído da presença de Deus devido à culpa, à penalidade do pecado, né? Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo vem tratando disso e chega no capítulo 8, ele diz, né? Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então há uma promessa, uma palavra, uma garantia que somente os que estão em Cristo Jesus estão livres, né, da condenação, da penalidade do pecado. Então essa é a beleza, o presente, o dom da tão grande salvação. Nos livra realmente da penalidade do pecado, com a nossa justificação em Cristo Jesus pela fé, né? Então Paulo trata disso, e ele chega aqui no verso 28, ele diz, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, esse bem maior que nós tratamos, o bem daqueles que amam a Deus, somente desse, né? E nós vimos que ninguém ama a Deus, ninguém, mas Deus nos amou, e a esses que Ele amou, ele diz, Paulo traz uma sequência aqui maravilhosa, né? Os que Ele amou, a estes Ele conheceu mesmo antes de existir o mundo, antes de nós existirmos, ainda substância, né? Então Deus nos conheceu, não só conheceu, como Ele nos predestinou, nos elegeu, antes mesmo da fundação do mundo. Não só amou, conheceu, predestinou, e aos que predestinou, a esses Ele também chamou, né? Chamada soberana, chamada eficaz, a chamada mesmo para a salvação. E a esses que Ele chamou, amados, Ele justificou. É uma declaração, né, de um juiz, considerando justo, justificado diante de Deus pela obra de Jesus Cristo. É nele que nós somos justificados, é em Cristo a nossa mesmo a justificação. Então é a primeira, que nós falamos assim, estágio, né, desse bem maior, que é a tão grande salvação, a nossa
justificação, que aconteceu, né, lá no passado, quando Cristo mesmo realizou essa obra. E no passado, no tempo passado até da minha justificação, né, que aí é pessoal, é individual. E eu lembro muito bem, aquele dia 2 de novembro de 1995, quando Deus me justificou plenamente, justo diante de Deus, livre realmente da penalidade da culpa do pecado, né? Então, aos que Ele amou, Ele mesmo conheceu, predestinou, chamou e justificou. Mas não parou aí, né? Aos que justificou, Paulo diz aqui no verso 30, né? Estou citando essas passagens aqui. A esses que Ele justificou, finalzinho, esses também Ele glorificou. Já, né? Paulo fala, não, já fez isso, mas nós sabemos que nós estamos no presente, vivendo, e isso ainda vai acontecer, a nossa glorificação, que é a terceira etapa dessa tão grande salvação, a nossa glorificação que vai acontecer, nós vimos, né, com a volta de Cristo, e isso está próximo, é iminente, mas que vai nos livrar agora da presença do pecado em nossas vidas, nesse nosso corpo. E nós vimos bem isso, né? É a nossa mesmo redenção do corpo, que está aqui no verso 23, olha. Não somente ela, Paulo está falando da criação, mas também nós que temos, somente esses específicos, pessoas específicas, que têm as primícias do Espírito, em que o Espírito Santo habita, né? É a garantia, é a certeza, é a segurança que você vai ser glorificado, né? Paulo diz, gememos em nosso íntimo, é a guerra, a luta que o pecado traz em nossas vidas, aguardando a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo, a glorificação que eu expliquei alguns estudos atrás, né? Então, essa tão grande salvação, esse bem maior, o que ela faz? Livra o homem da penalidade do pecado com a justificação pela fé. Vai nos livrar da presença do pecado em nossas vidas com a nossa glorificação. Mas, irmãos, estamos vivendo, né? Estamos aqui na nossa peregrinação, no tempo presente, e essa tão grande salvação, ela atua, ela é atual, ela é atuante, ela age, ela é uma ação em nossas vidas, né? Que continua, é a garantia, e nós sabemos que ela nos livra do poder do pecado em nossas vidas. O pecado não terá domínio sobre nós, sobre vós, sobre aqueles que têm realmente o Espírito Santo. Paulo falando aos Gálatas, né, lá no capítulo 5, verso 1, ele diz, para a liberdade que Cristo vos libertou, então permaneceis firmes, não volteis novamente, né, ao jugo da escravidão, já estamos livres, irmãos, do poder do pecado em nossas vidas. E no capítulo 6 e 7 de Romanos, nós tratamos muito bem disso. Então, à vista dessas coisas, né, de tudo isso, Paulo está dizendo, né? Que diremos, pois? Verso 31. Aí ele diz, outra pergunta, se Deus é por nós, quem será realmente contra nós? Irmãos, aí nós semana passada iniciamos nessa parte tão especial, que é realmente a garantia da tua justificação, é a garantia da tua glorificação, que Deus te segura, sustenta, não é? É a preservação do crente, Ele vai nos preservar até mesmo esse dia tão glorioso, o dia da nossa justificação, ou seja, é segurança, é certeza, não é? É saber disso,
é garantia que vai nos ajudar nessa nossa caminhada. Então Paulo diz, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? E semana passada eu estava mostrando para os irmãos que Paulo não está dizendo, né, que não tem nada contra nós. Não é isso não. Essa passagem aqui é até mal, né, compreendida por muitos. Ninguém é contra mim, Deus é comigo já, nada, né? Não é isso não, é o contrário. Paulo está dizendo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? É que tem muita coisa contra nós, eu diria assim, tudo realmente é contra nós. Por quê? Nós estamos numa guerra, irmãos, num campo de batalha, uma guerra espiritual. Nós não estamos num parque de diversões, né? Num jardim cheio de flores, tudo é coisa maravilhosa, não é? Eu tive a oportunidade de passar um tempo lá na Disney World, naquela região toda lá isso é diversão, né? Lá não tem problema, é uma maravilha, é brincadeira, é divertimento, eu estive lá, né? Mas a vida cristã, irmãos, não é nada de brincadeira, né? É uma guerra. Você está num campo de batalha, em que há inimigos poderosos, vigorosos, que são realmente atuantes, reais, é realidade, não é nada de ficção não. E eu fiz questão de parar para nós identificarmos quem são os inimigos teus, né, os inimigos meus, os nossos inimigos dos filhos de Deus, porque eles são realmente contra nós. Atua, não é? E a Bíblia mesmo os identifica. E nós mostramos que semana passada temos 3 inimigos: 2 exteriores, externos, e um interior, íntimo. Eu digo inimigo meu, né? Eu mesmo. E aí, amados irmãos, é bom nós sabermos o que salta aos nossos olhos nessa passagem, no verso 28, Paulo diz, sabemos. E é bom mesmo o crente saber, né, quem são os nossos inimigos, porque você está enfrentando ele, vai enfrentar diariamente, na sua peregrinação, na sua caminhada até esse dia tão especial da glorificação, né, que nós estamos aguardando, que diz o Paulo, gemendo em nosso corpo, né, querendo partir, sair, estar com Cristo, o que é realmente incomparavelmente melhor. E a segurança, amados, a certeza, a garantia é Deus que nos dá, né, porque ele diz assim, o Paulo escrevendo aos Filipenses, aquele que começou a boa obra, a obra especial, individual na tua vida, ele vai completar, né? Vai terminar, vai concluir. Deus é aquele que começa, continua e conclui. Nós não, muitas vezes nós começamos alguma coisa, fazemos um projeto, né? Iniciamos, mas com pouco tempo a coisa esfria, aparece uma dificuldade, a gente desiste, né? Mas Deus não, Ele começa, Ele continua, Ele vai concluir. Então, irmãos, mas saiba que você e eu temos inimigos poderosos, e eu queria tratar mesmo, nesses domingos, saber, né? Você saber, não sair daqui enganado, saber que você está numa guerra, numa batalha. E o primeiro, nós vimos semana passada, é o diabo, o Satanás, não é? E nós assim, falamos um pouco dele, quem realmente ele é, né? O diabo, o Satanás. Satanás significa adversário, é a mesma palavra, não é? Diabo é difamador, acusador, e ele é isso,
Mas antes ele não era, né? Quem ele era? Era um anjo, um querubim da guarda, poderoso, criado por Deus. Ele mesmo tinha, né? Estava em lugar de destaque na ordem angelical. Abaixo da Trindade era ele, anjo mesmo, querubim da guarda, arcanjo, né? Cheio de poder, de glória. A Bíblia descreve ele, da guarda, do louvor, da música. Então, mas a Bíblia diz que ele se encheu de orgulho, prepotência, quis tomar o lugar de Deus, o trono de Deus, a glória de Deus. Se achou que, né, ele tinha condições. Esse foi o pecado do diabo. Ele é o autor do pecado. E a Bíblia diz que a glória de Deus ele não divide com ninguém. A minha glória eu não darei a outrem. E ele mesmo foi expulso do céu, caiu e levou uma terça parte, arregimentou, né? Ele é convencedor, ele é dominador, ele é mesmo aquele que seduz, é o sedutor. Então, caiu, Deus expulsou mesmo ele do céu. Então, esse é o Satanás, né? O diabo, o adversário, quem ele era e o que ele realmente se tornou. Ele é o autor do pecado. E a Bíblia descreve ele como o dragão, o maligno, o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, né? Ele é atuante, ele é o ministro da iniquidade, o ministério da iniquidade que opera. Ele é o príncipe da potestade do ar, dragão, a antiga serpente, homicida, mentiroso, enganador, sedutor, roubador, destruidor, matador. Tudo isso eu tenho referência, eu dei, né, um pouco na semana passada. Mas quem ele é, não é? O que realmente ele se tornou. E onde ele está? Onde ele está, não é? Pintam uma imagem dele, que ele está lá num trono, não é? Lá no inferno, labareda, fogo para todo lado, aquele bichão, aquela figura, né, com chifre, olho de fogo, língua que tem duas setas assim, um cetro, um rabo, aquele bicho preto, vermelho, né? É esse que pintam a imagem, que imaginam ser mesmo o diabo. E ele está rindo, né? Pensa, ele quer que pensem dele isso, que ele está lá no inferno. Irmãos, o diabo não está no inferno, não. É onde ele não está. Isso eu lhe garanto, porque é a Bíblia que diz, né? Aonde é que ele está? Ele está em derredor, ele está andando nesse mundo. Ele não é, escute, onisciente, nem onipresente, né? Ele não está em todo lugar, ele é uma figura, é um anjo, né? Um anjo caído, mas ele tem realmente o seu exército, né, de anjos caídos, os seus demônios, os seus cooperadores, os seus ministros que estão a seu trabalho, à sua disposição. Então ele está mesmo. Aí eu mostrei semana passada onde ele está e o que ele está fazendo, né? Ele está agindo, ele atua, ele opera. E isso é muito importante você saber. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os desígnios do diabo. E eu mostrei um versículo muito especial para mim, não é? E acredito para você. Veja, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, que mostra realmente tudo que o diabo é, não é? Quem ele é, onde ele está e o que ele está fazendo. Diz aqui, olha, verso 8, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes.
Então, o Pedro está dizendo aqui para você e eu sermos sóbrios, né? Sobriedade. Uma pessoa sóbria é que ela não está influenciada, né? Não está sob né? Influência de alguma coisa. A sobriedade, é isso que diz, né? O álcool, ele muda, ele influencia. A nicotina, né? A droga, e assim por diante. Mas uma pessoa sóbria é que ela está consciente, realmente está sabendo, né? Então Pedro diz, olha, sede sóbrios e vigilante, vigiando também, atento. Não, né? Está numa boa, não está nem aí, está aí o diabo só. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ele usa os seus dardos inflamados, lança, né? As ciladas. É assim que ele trabalha. Então ele diz, olha, o diabo, veja, o vosso adversário, né? Anda, está vendo? Ele não está lá sentado no trono, ele anda, né? Em derredor, ele está mesmo passeando, andando, procurando alguém, diz aqui, para destruir, como um leão que ruge, aquele leão faminto, com a boca babando, né? Querendo mesmo ceifar. É essa figura, viu? Diabólica, diz aqui, procurando alguém para devorar. Quem realmente o diabo está procurando? Os filhos de Deus, somente estes. Porque ele é inimigo, escute, primeiramente de Deus, antes de ser seu, se você é filho de Deus. Por isso que semana passada, né, eu fui bem claro, bem sincero e bem honesto que eu procuro ser. E disse, olha, aqui nessa congregação, só há duas classes de pessoas. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não fique assim, né, com raiva de mim, ou achando que eu estou sendo muito duro, né, que peraí, essa conversa aí, estou lhe ofendendo. Não, de jeito nenhum. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Eu entendi, amados, isso não me ofende mais não, mas houve um tempo que ofendeu, porque eu ouvi que eu era filho do diabo, e opa, peraí, né? Eu fui ensinado desde pequeno, na minha religião, que nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia diz o contrário. Eu acreditava na minha religião, na minha igreja, no meu instrutor, né? Eu acreditava que quando eu fui bebê, meu pai e minha mãe me levaram lá, o sacerdote molhou minha testa, né? E a partir dali eu me tornei filho de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Para você se tornar filho de Deus, tem que acontecer, é um processo, né? Você não nasce filho de Deus, você se torna filho de Deus. Nós nascemos filhos da ira, escute, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo que era e que foi o meu pai. O meu pai era o diabo. E quem disse isso? Não sou eu não. Quem disse foi Jesus. Então, eu acredito em Jesus e na sua palavra, nela eu confio. Então eu afirmo, porque ele disse que quem não nasce, né, não tem um novo nascimento, ele continua sendo filho do diabo. Ele está no império das trevas, vivendo mesmo, andando, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, escute, que atua.
o ministério da iniquidade que já opera. É esse realmente a situação. A gente para, amados, e tem que alertar, você tem que saber, não é? É repetitivo, muitas vezes parece, mas é necessário. Eu não quero enganar ninguém. A Bíblia não engana ninguém. Então Jesus diz: quem nasce nesse mundo é escravo do pecado, né? Todo que comete pecado é escravo do pecado, está debaixo da ira de Deus. E se não houver, como eu estou falando, uma intervenção divina, algo de fora, né, para dentro, você vai continuar, infelizmente. É temeroso, segure aí, veja capítulo em Evangelho de João. Evangelho de João, né, o capítulo 3 é esclarecedor. Tem que haver um novo nascimento, um nascimento de Deus, um nascimento espiritual, e Deus já preparou tudo. João 3,16, o versículo mais citado, né, nesse mundo, acredito que todo mundo sabe. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas olha, continuando a leitura. Porquanto, 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é o propósito que Jesus veio: salvar, buscar o mundo perdido, no sentido das pessoas, né? Diz aqui, olha, quem nele crê não é julgado. Então, quem não crê em Jesus, né, diz aqui, já está julgado. Quem nele crê não é julgado. Simples assim. O Evangelho não complica, ou é sim ou é não, né? Não tem meio termo não. Então, quem crê em Cristo não é julgado. Capítulo 5, 24, né? Ele diz: em verdade eu vos digo, quem crê, aliás, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em julgamento, em juízo, mas passou da morte para a vida. É importantíssimo, amados, você saber disso, né? Então, quem nele crê não é julgado. O que não crê, escute, já está julgado, não é? Já está, tem conversa não, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E olha o julgamento, está aqui, o julgamento de Deus é este, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo como Filho de Deus, e acredito que todos aqui nesse salão sabem o que ele veio fazer, né? Buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo veio a esse mundo, foi visto, era a luz que veio ao mundo, andou nesse mundo. A Bíblia diz que ele foi conhecido pelas suas obras, andava, pregava, curava, ensinava a respeito do reino de Deus. Então a luz veio ao mundo. E veja, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, o homem natural, ele ama as trevas, ele gosta das trevas, ele aprecia, né, as obras das trevas. É da sua natureza caída, contaminada. É isso que o homem faz, é isso que o homem gosta. É um fato, né? É real. Então você tem que saber. Sabe, amados, eu não tinha percebido há algum tempo, mas a gente sai da igreja à noite, né? Sai às vezes e tal, e na minha rua, quando eu vou daqui para casa, inauguraram uns bares novos, né?
Então, uma característica que eu vi é escuridão, é trevas, é tudo pintado de preto. Eu vejo por fora, né, que eu não entro. Preparado para a escuridão, para as trevas. É aquela coisa, né? E ali acontece tudo que não presta, né? Tudo mesmo. E o homem gosta, sabe? Eu não tolero escuridão no sentido mesmo. Mas as pessoas gostam das trevas, né? O homem ama as trevas, então é isso. Deus é luz, Cristo é luz. Então diz, olha, o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele, veja, que pratica o mal, anda na prática do mal, aborrece a luz, não agrada a Deus, né? E não se chega à luz, foge. O pecado afasta, as trevas afastam o homem da luz. Veja, a fim de não serem arguidas as suas obras, vista, né? O homem, por natureza, ele esconde o seu pecado. Ele quer, né, que fique oculto. E o local mesmo, as trevas fazem isso, né? Só que ele não oculta de Deus. E aqui diz, olha, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É o contrário, é o oposto. Mas veja o verso 36, isso que eu queria mostrar, isso é de tremer, amados, sinceramente. Olha, o Pai ama o Filho, Deus ama Jesus, né? E todas as coisas têm confiado às suas mãos. Tudo Deus confiou na mão de Jesus. E o Sabazinho na ceia falou, né? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Então Deus confiou tudo, toda mesmo, a Bíblia diz, toda a autoridade e o poder me foi dado. Então tudo é em Cristo, é nele, é por ele, é por meio dele. Então diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos, né? Olha, na mão de Deus, que é a mão do seu Filho. Por isso, veja, quem crê no Filho, o verbo ter no presente do indicativo, não vai ter, né, não terá, não, tem, fique certo disso, tem a vida eterna, não vai entrar mais em condenação, em juízo, passou, né, da morte para a vida. Mas veja, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, ou seja, continua na rebelião, vai continuar nas trevas, separado de Deus, longe de Deus, rebelde, obstinado, né? Diz aqui, aquele que se mantém rebelde, é de tremer, amados. Contra quem? Contra o Filho de Deus. Eu vejo cada coisa aí nesse mundo que é contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Falta de respeito, falta de temor, o cara lá de cima, né, não sei o quê, falta de reverência. Diz aqui, o Filho não verá a vida, isso é Deus que está falando, Jesus Cristo. Olha, mas sobre Ele, irmãos amados, amigos, sobre Ele, sobre essa pessoa, diz aqui, olha, permanece a ira de Deus, nunca foi tirada sobre a vida dessa pessoa, a ira de Deus, aquele que é rebelde, que se mantém rebelde contra o Filho, que anda nas trevas, que pratica as obras das trevas, permanece a ira de Deus, ou seja, é filho do diabo sim, né? E Jesus falando com os judeus, domingo passado eu mostrei, o diabo é o vosso pai,
porque vós quereis e praticais e servis, fazeis as obras do diabo, fazeis as obras do vosso pai. Então, amados, muito cuidado, né? O que o diabo está fazendo. Volte lá, 1 Pedro 5:8, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o teu adversário, o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele é o inimigo de Deus, ele é o inimigo do povo de Deus, ele é o inimigo da obra de Deus. Ele tenta, né, impedir, ele persegue, como eu falei, dei os adjetivos do diabo, né? É o adversário, difamador, acusador, Belzebu, Satanás, o tentador, o príncipe deste mundo, a antiga serpente, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é homicida, mentiroso, enganador, sedutor, roubador, destruidor, matador. Esse é o diabo, né? E ele é um crente, viu? Ele acredita, ele crê na palavra de Deus, só que ele é um crente destituído, né? Ele sabe a verdade, só que ele jamais se firmou na verdade, e ele sabe. Ele ouviu Jesus dizer que uma casa, um reino, uma empresa, o que seja, uma família, não é? Dividida, ela não vai resistir, ela não vai subsistir. E ele ataca, né? Ele lança os seus dardos inflamados, as ciladas, coloca, né, as cascas de banana. Então nós temos que estar atentos e vigilantes. Ele mesmo é o perseguidor. Persegue a igreja de Deus, desde o início da igreja, ele é o perseguidor. Mas ele ouviu também, né, que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então, quanto mais ele perseguia, mais ele matava, mais a igreja crescia, né? Crescia e aparecia. Mas aí ele é inteligente. Ele, de perseguidor, ele virou o parceiro da igreja, né? Então ele semeia, falei domingo passado, ele planta, ele coloca mesmo os seus inimigos, aliás, os seus anjos, né, os seus jóios, os falsos profetas e assim por diante. Então, é um resuminho do domingo passado. O primeiro inimigo de Deus e teu é o diabo, né, o Satanás. Quem ele era, o que ele se tornou, onde ele está e o que ele está fazendo, e para onde ele vai, né? Ele já está com a sentença decretada. Ele vai para o lago de fogo e enxofre. Ele é a trindade do inferno, ele é imitador de Deus, né? O diabo, ele tem um falso profeta, e a besta, a trindade do inferno, vão ser destruídos e lançados para dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, né? A saber, a segunda morte. Então, ele vai ser destruído. Mas, amados, eu queria hoje falar do segundo inimigo. Abra sua Bíblia, né? Volte para Romanos, capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse segundo inimigo exterior, externo, que é realmente inimigo de Deus. E semana passada eu identifiquei que era o mundo, né? O mundo. Então vamos falar um pouco desse mundo. Olha, eu digo que o mundo é o velho mundo. É o velho inimigo de Deus. Deus, ele, na sua sabedoria, na sua presciência, no seu poder,
Ele criou. Ele realmente é o Criador desse mundo. Depois da sua criação, se você abrir a Bíblia, você sabe a história, né, da criação no capítulo 1 de Gênesis, os princípios. Gênesis é o começo das coisas. Então, no capítulo 1, é a história da criação, que para muitos aí é uma fantasia, uma ficção, né? A Bíblia, os sábios, os entendidos, né, tentam desqualificar, mas nós somos da criação, não é? Não tem nada de evolução, não. Diz aqui no capítulo 1, verso 31, olha: depois de tudo feito, né, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Para mim isso já basta, né? Muito bom, perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, santo. Então, houve algo que aconteceu nesse mundo, relacionado à queda, no capítulo 3 de Gênesis mostra, e essa criação, que era muito boa, né, coisa muito perfeita, e descreve a palavra de Deus, com a queda, essa criação, o mundo ele foi amaldiçoado por Deus. Deus amaldiçoou. Abra sua Bíblia agora no capítulo 3, nós já estamos aqui pertinho, né? No verso 17, a sentença que Deus deu a esse mundo, que era perfeito, que era muito bom, diz aqui, olha: e a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher. Toda vez que eu passo por aqui, né, eu paro só um pouquinho, nada contra as mulheres, muito pelo contrário, Deus criou a mulher para ser auxiliadora, né, está ao lado do homem, mas aqui houve uma desobediência de Adão em relação a Deus. A culpa é dele, viu? É do cabeça, é do homem. Mulher não teve culpa aqui não, é do diabo e culpa do Adão. O diabo enganou a mulher, a Bíblia diz, mas a mulher aqui, né, não é que ela enganou o homem não, ela deu a fruta proibida, e ele comeu, ele obedeceu à mulher dele e desobedeceu a Deus, simples, né? Mas muito a catástrofe que aconteceu sobre isso aqui. Diz aqui: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Veja, maldita é a terra, por tua causa, Adão, amaldiçoou a terra, esse mundo foi amaldiçoado. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. A terra não produzia ervas daninhas, coisas más, né? Mas ela passou a produzir. E tu comerás a erva do campo. Então, amados, a terra, ela ficou sob, né, a autoridade do inimigo, maldita, sobre maldição mesmo. A autoridade foi passada de Adão para o inimigo de Deus, o adversário. Ele deu mesmo a autoridade desse mundo todo ao diabo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no colo do maligno, do diabo. E eu provo para você, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4. Lucas capítulo 4, quando Jesus enfrentou, viu, esse tentador, esse diabo, que ele vai te tentar também, ele é especialista nisso, viu? Ele é o tentador. Então, diz aqui no capítulo 4, no verso 5, diz, olha, e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo,
o diabo levou Jesus a um monte muito alto e, nesse momento, ele mostrou todos os reinos desse mundo, a glória deles, e disse-lhe o diabo: veja, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela, o que? A autoridade e a glória desses reinos me foi entregue a mim, né? Não era de minha autoridade, aliás, era do homem. Quando Deus criou o homem, ele diz: olha, tu vais dominar sobre a terra, sobre os animais, tudo está sobre a tua mão, né? Eu te dou essa autoridade. E o homem entregou ao diabo, e o diabo recebeu, né? Então ele diz: agora a autoridade e a glória destes reinos são minha, porque ela me foi entregue, veja, e eu a dou a quem eu quiser. Olha, amados, o poder do diabo que ele tem nesse mundo, de glória, de poder, de riqueza, de dar a quem ele quiser, né? Tem histórias reais tem histórias reais, fatos verdadeiros de pessoas que fazem, né, contratos com o diabo, com seus anjos, com entidades do mal, pactos verdadeiros. Diabólicos, viu? São forças espirituais do mal. Isso aqui não é normal não, viu? Estamos mexendo com o reino das trevas. Diabólicos. Tenham muito cuidado, irmãos. Então ficou sobre o domínio dele. A Bíblia diz, se você olhar aqui, em Romanos capítulo 8, onde nós estamos, verso 20, nós passamos: pois a criação, esse mundo, ela está sujeita à vaidade, não é? A vaidade, ao pecado. Não voluntariamente, não foi da vontade do mundo. Nós lemos nas Escrituras que o mar louva a Deus, os animais louvam a Deus, os pássaros, tudo é para o louvor da glória de Deus. Mas eles estão, diz aqui, não é? Estão sujeitos à vaidade, não de uma forma voluntária, mas por causa daquele que a sujeitou nessa queda. Quando o homem desobedeceu, as consequências foram terríveis, tenebrosas, com toda a criação. Ficou sujeita ao domínio do diabo, de Satanás. Veja aqui, e diz que essa própria criação, né, ela tem esperança, que ela será redimida do cativeiro da corrupção. Veja, o mundo está sob o cativeiro da corrupção, da vaidade, do pecado. Então o mundo inteiro jaz no maligno. Maldita é a terra por tua causa. Então esse é o mundo, viu? Em que nós estamos vivendo. Inimigo de Deus, e nós vamos mostrar que ele opera, ele pratica, ele externa essa inimizade contra Deus, né? O próprio Senhor Jesus, abra sua Bíblia em João capítulo 7, João capítulo 7, e no verso 7 diz assim: tudo em relação aos filhos de Deus, aos seus discípulos, mas veja,
diz aqui o Senhor. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Não é? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Então, esse mundo, ele passou a ser um inimigo de Deus, e o ódio dele é mesmo externado contra Deus, contra o Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo, o mundo me odeia. Por que o mundo odeia? Porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Né? Tem ódio, porque é revelado o que ele é, o que ele faz, né? As suas obras más, veja, contra Deus, inimigo de Deus, e ele é o seu inimigo, o ódio mesmo que o mundo tem. Veja mais aqui, João 15, verso 18, João 15, 18, diz assim, se o mundo vos odeia, irmão, para aqui, o mundo te odeia? O mundo te odeia, não é? Se o mundo te odeia, legal, viu? É isso mesmo. Você não tem que esperar nada do mundo, coisa boa nenhuma, tem que esperar ódio. É Jesus que está dizendo isso. Se o mundo vos odeia, agora, se ele não te odeia, tenha muito cuidado, porque a Bíblia diz que, falando mesmo com o crente, quem quer que seja, aquele que se faz amigo do mundo, né, torna-se o quê? O inimigo de Deus. Então a escolha é nossa. Se eu vou me comprar, ter prazer no mundo, o mundo me compraz, eu gosto de estar no mundo, das coisas do mundo, andar no mundo, é onde eu tenho prazer de andar, de viver, meus amigos, minhas coisas, meus negócios, é tudo no mundo. Você gosta do mundo, então o mundo vai gostar de ti, mas se o mundo te odeia, legal, você é filho de Deus. Diz aqui, olha, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então o mundo odeia a Deus e vai odiar mesmo os filhos de Deus, né? João 17, verso 14, diz assim, olha, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. É esse o nível, irmãos. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo. O Filho de Deus, necessariamente, ele vai ser odiado pelo mundo, porque ele não é do mundo, né? É isso. Como também eu não sou. Mas veja o que Jesus diz, Pai, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, nós vamos ter que, escute, peregrinar, conviver, andar nesse mundo, mas não como pessoas do mundo, né? Mas como peregrinos nesse mundo. E temos que andar em santidade, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós temos segurança, né? Garantia. Vamos enfrentar essa guerra que eu estou falando. Numa batalha você vai ser mesmo confrontado, vai lutar, mas você tem, né? Eu não quero o ápice, né, da mensagem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está conosco. Mas aqui, irmãos, a ênfase é primeiro que tem muitos contra nós, contra o Filho de Deus, né? Então, nós temos armas para vencer, mas o mundo te odeia. Veja Tiago capítulo 4, que eu citei ainda agora há pouco, né? 4:4. Tiago capítulo 4 e o versículo 4.
Diz assim a palavra de Deus: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não estou dizendo, né? A Bíblia está dizendo para você não ter amigos, né? Pessoas que não são crentes, podem ser nossos amigos, não tem nenhum problema. Mas eu não posso compartilhar com os seus pensamentos, com as suas práticas, se são contra a palavra de Deus, né? Contra as coisas de Deus. Eu posso conviver, eu não posso concordar. A Bíblia diz: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Eu tenho amigos, né, no mundo, isso não é nenhum problema. Mas diz aqui, né, a amizade, aquela que compartilha, que aceita, que faz, que concorda com as práticas mundanas. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, né, que concorda, que vai como uma boiada, né, que se conduz. E nós vamos ver muita coisa do mundo, desse sistema diabólico, do seu curso, das suas influências, das futilidades, das fascinações. É um sistema mesmo de valores, de ordem, de padrões, de estações, de ciclo, né, de moda, enfim, tudo isso aí. Se você concorda, se você faz, se você se veste de acordo com a estação tal, que está na moda tal, que lançaram agora tal, cabelo tal, brinco tal, né? É mundano, isso é do mundo. Então nós temos que verificar se gosta, se pratica, se quer fazer, né? Doido para fazer. Eu lembro que entrou agora o pastor Fred lá no interior, estava tendo uma festa de arraial, né, quadrilha, essas coisas, e terminou um culto de oração e ele tinha uns crentes lá olhando assim e tal, aí ele veio por trás e disse, empurrou assim, vai logo para lá, né? Teu pensamento está lá, vai. Diz aqui, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o inimigo de Deus. Como é que eu posso me tornar, né, irmãos, um amigo do mundo? Andando, seguindo, concordando, me amoldando. O que é que Paulo diz mais na frente em Romanos 12, 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a minha prática de vida, que é o meu modo de viver, de andar. Cada dia eu tenho que buscar a santidade, né, a santificação. Santifica-os na verdade. E não vos conformeis com esse século, com esse presente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo dia eu tenho que fazer um autoexame na minha vida, né? Com o que eu ando, o que eu estou fazendo, o que eu estou praticando. Nós pecamos sim, mas nós temos que nos examinar, pedir perdão e deixar, nos afastar, né? Para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas vossas vidas. Romanos 12, 1 e 2. Que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a vossa o quê? Santificação. Como eu repito e repito, né? Hebreus 12, 14. Buscai a paz com todos. É a característica do Filho de Deus. Andar, buscar a paz com todos. E a santificação, sem a qual, escute, isso é de tremer, né? Ninguém verá a Deus. Falam que eu já estou salvo, estou garantido, cuidado.
Tem muito salvo que diz que é salvo que vai acordar no inferno. Porque o salvo, a característica do salvo é que ele está em santificação. É a ação do Espírito Santo. A prova que eu sou salvo é que eu estou sendo santificado. Eu não posso, né? É cada dia, é progressivo, é permanente. Ou seja, é essa garantia que nós estamos tratando na nossa peregrinação. É a preservação de Deus. Então você tem que estar a cada dia, né, desenvolvendo, crescendo. Minha mãe dizia: tu não é rabo de cavalo é que cresce para baixo, né? O crente não, ele tem que crescer, desenvolver, amadurecer. Então, irmãos, diz aqui, né? Eu não posso ser amigo do mundo. Se eu estou andando segundo o mundo, se eu estou seguindo o mundo, eu tenho que fazer uma verificação. Então é o inimigo seu, viu? Esse é o mundo. E aí tem várias características do mundo, mas já bateu, né, a campainha aí. Eu vou continuar, quando as crianças chegarem eu paro, tá bom? Então, característica desse mundo. Escute. Primeiro, a Bíblia fala de uma sabedoria deste mundo. Esse mundo, ele é sábio, viu? Ele tem uma sabedoria. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 19. 1 Coríntios capítulo 3, verso 19. Diz assim: porque a sabedoria deste mundo, veja, não é? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia, né? Na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e que são pensamentos vãos, né? Vaidosos, fúteis, rasos. Mesmo com toda a sabedoria do mundo, diante de Deus, ela é vã, ela é uma loucura, né? Ela é astuta, e são pensamentos vãos. Pensamentos vãos. Volte aqui, 1 Coríntios capítulo 1, e verso 19. Deus está dizendo: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Então Deus vai fazer isso com essa sabedoria mundana, né, que é realmente diabólica, vã, né? E sabe, irmãos, ela é externada de várias maneiras, de várias formas, na cultura, nas artes, né? Na mídia, os autores, os intelectuais, na música. Então toda essa sabedoria de pessoas que, poxa, esse homem é tão culto, esse escritor, esse cantor, esse compositor, coisas cultas, aí você vai ler, vai ver, é tudo contra Deus, porque é mundano, né? É diabólico. Ainda não chegaram não, viu? Eu estou aguardando. Então, muito cuidado. Tem um conselho da Bíblia. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2 e o verso 8. Isso marcou muito, né, nas conversas com o pastor. Ele sempre mostrava isso para mim. Cuidado, Herbert, ele dizia. Cuidado, meu irmão. Colossenses 2:8. Cuidado. É um conselho maravilhoso, né? Tão importante
amado, hoje leve esse conselho, né? Cuidado que ninguém, veja, vos venha a enredar. Ou seja, enredar é te envolver, né? Te enganar, te subornar, te seduzir, é isso. Cuidado, porque tem homens e mulheres com uma lábia, né? Maravilhosa, cheio de cultura, mas podre por dentro. Cantores, atrizes, escritores, músicas, né? Vai ver a letra. É tudo exaltando eu, que eu posso, que eu faço, o diabo, o mundo, enfim, é tudo nesse sentido. Pode prestar atenção. Então, muito cuidado, viu? Que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme, escute, a tradição dos homens, a tradição humana, né? Eu aprendi muita coisa com a tradição do meu pai, da minha mãe, da minha religião, coisas boas também, coisas que nós devemos, né, deixar. Veja, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, né? Esse mundo velho, muito velho, e não segundo Cristo. Cuidado, porque, lá vem eles, para concluir, Tiago capítulo 3 e versículo 13. Por que isso, né? Tiago 3,13 diz assim: quem entre vós é sábio e entendido? Se há entre vós. Então ele diz: mostra em mansidão, de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Essa é a sabedoria de Deus. Se você é um sábio, então mostra tua mansidão, né? Aqui diz teu proceder, as suas obras, vai falar. Se pelo contrário, veja, tende em vosso coração, aí vem inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disto, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Veja, essa é terrena, animal e demoníaca, né? Brincadeira, era o pastor André Love, ele dizia demoníaca, mas nós ensinamos demoníaca, pastor, né? Ele estava, mas essa é a mundana, carnal, animal, né? Invejosa, cheia de amargura. Diz, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão, e toda espécie de coisas ruins. É o monstro amarelo, né, que o pastor dizia. Cuidado com o monstro amarelo. A inveja, a mentira, a confusão, as obras malignas, o proceder, isso é mundano, é diabólico, é animal, é demoníaco mesmo, né? Então, irmãos, a sabedoria deste mundo é essa. É essa. Esse mundo mal, né? Que Deus nos ajude, né? Esse inimigo teu. Mas para te animar, vou terminar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse mundo mal. Mas Deus é contigo, é conosco. Ele promete, né, que estará conosco a cada dia. Esse é o ápice das 3 mensagens, mas vamos continuar. Tá bom, irmãos? Então, se Deus permitir, na próxima semana vamos estar tratando ainda desse mundo, que tem muita coisa, né, que você tem que saber. O mundo mal, o velho inimigo de Deus. Então, inimigos exteriores, o diabo e o mundo. E depois o inimigo interior, o inimigo meu, a minha carne. Que Deus nos ajude, né? Nos dê compreensão, sabedoria, discernimento, e Ele nos dá tudo, amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, mesmo, como teu servo Paulo diz, sabemos
E é bom sabermos, Pai, das tuas verdades, da tua palavra, saber que estamos em Cristo, saber que somos uma nova criatura, uma nova criação, saber que temos inimigos potentes, poderosos, inimigos exteriores, externos, atuantes, que realmente são contra o Senhor e são contra os teus filhos, contra nós, o diabo, esse mundo e nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, mas temos essa garantia. Que diremos, pois, se Deus é por nós, já está conosco, quem será contra nós? Eles são, mas eles vão ser vencidos por aquele que nos amou. E como tu diz, Pai, como Paulo diz, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra há de completar. Que nem morte, tribulação, angústia, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.